Me chamo Dayana, sou aluna do curso de Estatística da Universidade Federal Fluminense. O título do trabalho que será apresentado é Modelos para dados de área com coeficientes variando espacialmente. É um estudo aplicado desenvolvido na iniciação científica com o professor Johnny como orientador e com a colaboração do Ricardo, primeiro aluno da iniciação. Eu dei continuidade ao que foi desenvolvido por ele. Bom, a apresentação será organizada da seguinte forma. Na introdução, conceitos importantes para a compreensão do estudo serão apresentados. Logo após, os objetivos, materiais e métodos, com os 3 modelos que foram utilizados, os resultados obtidos e a conclusão, além das referências. Em um contexto de dados espaciais, dados de área são aqueles que representam quantidades agregadas de uma variável de interesse em sub-regiões de uma região de estudo. Esses 2 exemplos a seguir ajudarão na compreensão. O número de roubos de carga nos bairros de São Gonçalo e o número de casos de Covid-19 nos estados do Brasil. Nesses exemplos, as regiões de estudo são São Gonçalo e Brasil, e as sub-regiões, os bairros e os estados. Neste contexto, modelos que assumem uma distribuição de Poisson para as contagens observadas com a presença de efeitos aleatórios espacialmente estruturados são muito utilizados. A modelagem desses dados, considerando este comportamento estruturado espacial, permite avaliar a forma com que a organização espacial dessas sub-regiões influenciam no fenômeno observado. E um questionamento pode ser levantado. Existe uma estrutura espacial ligando essas sub-regiões? Bom, para responder essa pergunta, um outro conceito deve ser apresentado, o de autocorrelação espacial, que é a tendência de que sub-regiões vizinhas apresentem um comportamento similar. Na abordagem popular, modelos hierárquicos sob o ponto de vista bayesiano, com distribuições a priori do tipo condicionais autorregressivas para os efeitos espaciais, são utilizados. Exemplo, K-intrínseco, Leroux, Dagar. Existem cenários na qual a abordagem mais tradicional pode não ser mais indicada. Por exemplo, cenários com alta variabilidade espacial ou situações problemas na qual o pesquisador esteja interessado em entender o impacto de uma determinada covariável em diferentes sub-regiões distintas de um espaço geográfico de interesse. Nesses cenários apresentados, o uso de um modelo com coeficientes variando no espaço pode ser o mais adequado para lidar com essa heterogeneidade espacial presente nos dados, ou mesmo para responder a esses questionamentos. A abordagem utilizada neste trabalho para permitir com que os coeficientes variem no espaço é a utilização de uma distribuição a priori do tipo condicionais autorregressivas para os efeitos aleatórios de forma similar ao que é feito com os efeitos espaciais. Com relação aos objetivos, com o objetivo de avaliar diferentes especificações de modelos, com coeficientes variando no espaço, uma aplicação em dados de Covid-19 nos municípios do Rio de Janeiro foi realizada, sendo definidas como covariáveis as 3 dimensões do índice de vulnerabilidade social, que são a infraestrutura urbana, o capital humano e a renda e trabalho. E elas são definidas a partir de indicadores calculados através de dados do censo demográfico. O presente estudo, ele consistiu na modelagem espacial desses casos de Covid-19, nos 92 municípios que compõem o estado do Rio de Janeiro. Bom, sabe-se que a pandemia do estado se desenvolveu de modo que os primeiros meses dos casos estivessem concentrados nos municípios da região metropolitana. E com o passar do tempo, ocorreu um processo de interiorização, na qual os focos passaram a ser os municípios do interior do estado. E esse comportamento espaço-temporal gerou uma forte heterogeneidade espacial no número de casos, surgindo assim um cenário propício para a utilização de modelos com coeficientes variando no espaço. Foram investigados 2 modelos inicialmente, um assumindo fixo no espaço os efeitos de todas as covariáveis e um outro assumindo que os efeitos variam espacialmente. E após uma avaliação inicial dos resultados, verificou-se que as estimativas dos coeficientes espaciais para as dimensões renda e capital humano eram bastante similares entre si. Então, um terceiro modelo foi ajustado, na qual apenas a dimensão da infraestrutura possuía coeficientes variando no espaço.
E para a definição desse modelo final, bom, temos YI como sendo o número de casos de Covid-19 registrados e POP-I como sendo o tamanho da população do município I. Além disso, temos esse vetor de covariáveis, IVSI, onde sendo uma dessas coordenadas é com relação à infraestrutura, a outra com relação à renda e a outra ao capital humano, variando de 1 a 99. No primeiro nível, foi considerada uma distribuição de Poisson para as contagens com média POP-I e lambda-I. POP-I funciona como um offset e é proposto um modelo log linear para o lambda-I. As três dimensões do IVS são consideradas covariáveis, além do efeito espacial. Né? Para o efeito da dimensão infraestrutura e o efeito espacial, foi considerada a distribuição a priori K intrínseco, e para as demais foi considerada a distribuição a priori relativamente vagas. Também foram consideradas essas distribuições a priori. E com relação à comparação entre os três modelos ajustados, foi considerada uma medida de qualidade de ajuste, o WIC. Com relação aos resultados, né, esse estudo aplicado ele se baseou numa região de estudo, que é o estado do Rio de Janeiro. A variável são os casos de Covid-19 e o número de sub-regiões é 92, que significa o número de municípios. Né? O período considerado para o estudo foi o início da pandemia do Brasil, no começo de março de 2020, até o momento onde ocorreu aquela explosão, né, de casos, que foi no final de janeiro de 2021. Bom, os valores aqui estão nesse mapa, estão na base log, de 0 a 12,5. Né? E nota-se que os municípios da região metropolitana estão entre aqueles com os maiores números de casos confirmados. E, além desse, destacam-se também os municípios de Angra dos Reis, no ao sul do estado, o Campo de Goytacazes, ao norte, entre aqueles com quantidades elevadas de casos de Covid-19. Né? E a partir disso, pode-se estabelecer uma diferença no comportamento da pandemia entre os municípios mais próximos à costa, né? Porque nota-se que quanto mais ao interior, né, menor parece ser o número de casos confirmados. Esta tabela apresenta as estimativas pontuais e os intervalos de credibilidade de 95% para os parâmetros dos modelos ajustados. Para os modelos com coeficiente variando no espaço, a estimativa do efeito fixo foi omitida. Considerando a medida de qualidade de ajuste escolhida, né, os modelos com com coeficientes espaciais, Bom, essa tabela apresenta as estimativas pontuais e os intervalos de credibilidade de 95% para os parâmetros dos modelos ajustados. E para os modelos com coeficiente variando no espaço, a estimativa do efeito fixo foi omitida. Analisando a medida da qualidade de ajuste, né, nota-se que os modelos que apresentavam coeficientes espaciais se ajustaram melhor aos dados, né, se adequaram melhor aos dados, do que com relação ao que usou o efeito fixo, né, que foi o modelo 2. Já com relação ao intercepto, eles tiveram valores próximos. Né? Já com relação à precisão, o modelo 1 e o 2 tiveram valores próximos. Já o 3 teve uma precisão maior, mais elevada, né? Razoavelmente mais elevada, o que era de se esperar, já que existem mais de um efeito capturado, né? Capturando essa heterogeneidade espacial. Isso permite que os efeitos aleatórios não apresentem grande variabilidade. Comparando os modelos, né, com base apenas no WIC, poderíamos sugerir que o modelo 1 foi o... Estou muito cansada. Sim, mas falta pouco, tá? Bom, essa tabela apresenta as estimativas pontuais e intervalos de credibilidade de 95% para os parâmetros dos modelos ajustados. Para os modelos com coeficiente variando no espaço, a estimativa do efeito fixo foi omitida. Né? Olhando apenas a medida de qualidade de ajuste, nota-se que os modelos que tiveram coeficientes espaciais eles se adequaram melhor aos dados do que o modelo que utilizou o efeito fixo. Né?
E, bom, com relação ao intercepto, eles tiveram valores próximos. Já com relação à precisão, o modelo 1 e o modelo 2 tiveram valores mais próximos, né? Já o modelo 3 ele teve uma precisão com um valor razoavelmente mais elevado, né? É o que era de se esperar, uma vez que existe mais de um efeito capturando essa heterogeneidade espacial, né? Isso permite que os efeitos aleatórios não apresentem uma grande variabilidade. A comparação dos modelos com base no WC sugeriria que o melhor modelo foi o modelo 1. Porém, as estimativas com os coeficientes variando no espaço das dimensões do capital humano e de renda eram bastante similares entre si. Então, desta forma, o modelo 3 foi escolhido como modelo final, porque ele trata alguns dos coeficientes como efeito fixo e permite que o coeficiente da dimensão de infraestrutura varie no espaço. Bom, então, utilizando o modelo 3 como base da interpretação das estimativas dos coeficientes, tem-se que quanto maior a vulnerabilidade, né, de renda e capital humano, há uma diminuição no número de casos observados. Entretanto, deve-se tomar um cuidado, né, porque tem que se lembrar que os municípios mais vulneráveis possivelmente possuem a menor capacidade de testagem e, assim, maior o número de casos subnotificados, né? E tem uma lógica, porque municípios menos vulneráveis tende a possuir tende a possuir menor proporção de subnotificação e mais casos confirmados. Bom, a seguir, do IVS, apesar de não apresentar uma grande variabilidade espacial, o modelo apresentou um melhor comportamento de convergência com esse efeito variando no espaço, né? Então, o estudo aplicado ele permitiu explorar um cenário no qual a utilização de um modelo com coeficiente variando no espaço foi benéfica para a qualidade do ajuste que foi explorado, né? Analisada a complexidade, né? Modelos com coeficiente variando no espaço são uma adição útil ao inventário de modelos espaciais e que podem ser mais vantajosos que modelos mais simples em um determinado número de cenários. Bom, esse é o meu contato e são as referências, né?